Olá, estudante, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula da disciplina de Planejamento Estratégico. Eu sou a professora Luísa e na aula de hoje nós vamos falar a respeito de objetivos. Vamos ver, qual é o objetivo dessa aula? Compreender a importância da definição dos objetivos para alcançar os resultados almejados. Então, na aula de hoje, nós vamos falar a respeito da definição dos objetivos organizacionais. Então, para começar, a gente vai conceituar o objetivo. Os objetivos, eles podem ser definidos como o estado, a situação, ou o resultado futuro desejado que os líderes da organização buscam alcançar. O conceito de objetivo abrange todos os elementos envolvidos na consecução de um fim ou resultado. Então, essa é uma definição do Oliveira, que ele fala que o objetivo ele pode ser definido como um estado, uma situação, um resultado futuro que o líder ele procura alcançar. E eu trouxe também aqui em relação aos objetivos e metas. Então, uma outra definição é que o objetivo ele é o alvo ou a situação que se busca alcançar orientando os esforços da empresa. Então, é o objetivo que vai orientar os esforços da organização. O objetivo funcional é o objetivo intermediário relacionado às diferentes áreas funcionais. Então, aqui a gente está falando da área de marketing, da área de finanças, da área de pesquisa, da área de recursos humanos. Então, os objetivos funcionais, que são distintos de cada área. Voltando lá. Aqui, então, os objetivos funcionais, que são intermediários, eles vão se realizar para atingir os objetivos globais da empresa. Então, a empresa, ela tem objetivos globais, objetivos maiores, que fazem parte ali da estratégia da empresa. E esses objetivos maiores, eles são desdobrados em objetivos de áreas na empresa, que a gente está falando que são os objetivos intermediários. E aí existe essa dependência. Para que os objetivos maiores sejam concretizados, a empresa precisa das diferentes áreas, das diferentes funções, para que essas áreas consigam desenvolver e consigam atuar para que os objetivos sejam alcançados. E esses objetivos menores, sendo alcançados pelas distintas áreas, vão impactar nesse objetivo maior. Continuando lá, a meta, ela já representa um passo ou etapa claramente definida, com prazo e responsabilidade atribuído, essencial para alcançar o objetivo da empresa. Então, aqui está falando que a meta ela já vai ser representada em passos, em etapas bem definidas, que tenha prazo e que tenha também pessoas ali responsáveis por alcançar essas metas, tá? E aí, a gente tem a divisão para a gente entender nessa figura aqui dos objetivos estratégicos, funcionais e operacionais. Então, a gente tem, os objetivos, a classificação, desses objetivos e metas é natural, é uma parte natural da empresa e é fundamental dentro desse processo de planejamento estratégico. Então, os objetivos estratégico, eles vão compreender metas de longo prazo que são estabelecidas pela alta administração. Então, aqui a gente tem os objetivos desenvolvidos aí pela alta administração de longo prazo
e que esses objetivos eles estão alinhados com as diretrizes estratégicas. Então, aqui a gente tem a missão da empresa, a gente tem os propósitos, né? Então, está relacionado à missão, à visão, os valores dessa empresa. Então, aqui a postura estratégica que está voltada ali para o alto escalão da organização. E os objetivos funcionais, né? Então, aqui vai partir os objetivos da empresa, da alto escalão e alinhados com a missão, com a visão, com os valores. E os objetivos funcionais, que partem aí desses objetivos, eles vão englobar metas específicas, então, em áreas como marketing, produção, finanças, recursos humanos. Então, cada uma dessas aí vão estar desenvolvendo metas específicas de cada área. E os objetivos operacionais, eles vão estar focados, então, em metas de curto prazo, que vão se detalhar, que vão estar relacionadas ali às atividades diárias da organização. Então, é importante esse alinhamento, né? Quando a gente pensa nesses objetivos estratégico, tático, operacional, é importante pensar no alinhamento entre eles. Eles precisam estar alinhados, né? Porque um vai depender do outro, né? Para que seja operacionalizado. Vai depender de uma comunicação clara, que é muito importante, né? Entre os líderes, entre os gestores e os demais colaboradores. Depois, né, os gestores da alta cúpula, que vão passar para os gestores de cada área, das áreas funcionais, e que vão, então, passar para operacionalizar, para os outros colaboradores operacionalizarem tarefas, metas ali diárias, para que esses objetivos sejam cumpridos. Então, e tudo isso deve estar alinhado com a estratégia maior da empresa, com as diretrizes organizacionais, que é a missão, a razão de ser da empresa, a visão onde essa empresa quer estar no futuro e os valores, né, dessa organização, quais são seus propósitos, que está relacionado aí com a cultura organizacional também. Então, tudo isso tem a sua conexão, né, e precisa estar muito bem interligado, interconectado, precisa estar muito claro esses objetivos para que realmente a organização consiga alcançar os seus resultados. E aí a gente tem, voltando lá para o nosso quadro, a importância da função desses objetivos. Quando a gente pensa, então, na função, esses objetivos, eles devem ser definidos claramente, tá? É importante que esses objetivos sejam muito bem definidos e o papel de cada indivíduo na organização também esteja muito claro. Então, cada um tem que saber qual é o seu papel dentro da organização. Por isso que eu falo que quando a gente, né, o gestor lá, a alta cúpula, desenvolve lá a missão, visão, os valores. Normalmente, quando a gente vai nas empresas, a gente encontra aquele quadro muito bonito lá, com a missão, a visão da empresa, mas muitas vezes fica só lá no papel, só naquele quadro. Às vezes o funcionário está tão acostumado a passar ali no dia a dia e ver, mas nunca parou para ler realmente, nem para entender o que significa aquela missão, o que significa aquela visão da empresa. E nunca também foi passado para ele qual é a função dele, né? Como ele ajuda a contribuir com esse objetivo organizacional, com o objetivo maior da organização, para alcançar esse objetivo. Então, é preciso que seja muito claro, desde a definição das diretrizes estratégicas, que precisam estar claras, a cultura organizacional, né? Aí a gente entra também, né, quando a gente fala de propósitos, de valores, na questão da compliance. O que é a compliance? São os códigos de conduta, os códigos de valores,
que muitas empresas, né, grandes empresas já têm isso no papel, né, detalhado isso, tem os manuais de código de conduta que são muitas vezes até cobrado que os colaboradores façam ali cursos, que entendam ali esse manual de código de condutas, porque é isso que vai determinar o que pode ou não ser feito, né? Que está dentro ali dos seus propósitos, da sua cultura, de questões éticas, que são muito importantes também. Continuando lá no quadro, então esses objetivos, eles têm a função de definir claramente o papel de cada indivíduo, de garantir consistência na tomada de decisão entre diferentes executivos. Então, se você tem lá vários executivos de diferentes áreas, eles precisam entrar num consenso para passar esse objetivo para os demais colaboradores. Então, tem que ter esse consenso. Outro ponto, estimular o comprometimento profissional e o alcance de resultados esperados. Servir como base para o controle e ações corretivas e o aprimoramento contínuo. Então, estar constantemente buscando esse aprimoramento. E esse processo, o processo de definição dos objetivos, ele pode ser descendente ou ascendente. Então, descendentes é quando o objetivo ele parte dos proprietários, dos líderes de alto escalão que têm maior influência, né? Enquanto os demais colaboradores, nesse caso, eles têm um papel passivo, né? Eles não participam. E quando eles partem, os objetivos partem dos colaboradores, que são aqui considerados ascendentes, é quando os colaboradores é que têm essa participação, é que começam aí com esse objetivo. Então, o que acontece? É viável a gente operar nesses dois fluxos aqui, tanto no descendente quanto no ascendente, porque você vai ter um resultado, uma situação mais adequada, que vai abranger aspectos tanto motivacionais, que vai fomentar aí a participação, que vai fomentar o comprometimento desse colaborador, então ele se sente muito mais valorizado, ele vai estar muito mais envolvido com esse objetivo. Por quê? Porque ele teve uma participação, porque ele foi ouvido. Então, isso é muito importante quando a empresa consegue atuar dessa forma, não só trazendo objetivos da parte da liderança, mas também que esses objetivos surjam dos colaboradores. E aí a gente tem, em relação às metas, né, que a gente fala, a questão do SMART, que é essa ferramenta que trata, em inglês, nas iniciais, que vai falar da especificidade, da mensuração, dos objetivos das metas serem atingíveis ou não, serem relevantes e também a questão temporal. Então, aqui, as metas, elas devem fornecer uma definição clara do que se pretende alcançar, então, por isso que a gente fala que é específico, mensurável, que deve ser possível medir, acompanhar o progresso dessas metas com facilidade por meio de indicadores, atingíveis, que as metas são desafiadoras, né, para motivar, mas também que são realistas, né, em relação às capacidades e os recursos. Isso é muito importante, porque muitas vezes se coloca metas que são impossíveis de alcançar, e isso desmotiva os colaboradores. Então, é muito importante que a gente tenha essas metas que são atingíveis. Continuando lá, as metas que sejam relevantes, que precisam ser relacionadas com os objetivos estratégicos da empresa, né, para que não se desperdice recurso, então ela precisa ser relevante, e temporal, cada meta deve ter um prazo definido para que ela seja alcançável. Então, as metas alcançáveis e mensuráveis, elas vão
motivar os colaboradores. Quando você tem metas que são possíveis de se alcançar, que são mensuráveis, que você consegue acompanhar ali os resultados, né, passo a passo ali de como estão sendo alcançados esses resultados, isso motiva o colaborador. Com isso, finalizamos o nosso tema e desejo a você bons estudos.